Mas eu queria falar tantas coisas aqui. Eu estava com 3 palavras na minha cabeça, três assuntos que eu gostaria de falar durante a semana. E eu falei, pô, qual, Senhor, qual? E aí eu falei, então é esse. Então, vou falar sobre isso, glória a Deus e tal. E essa madrugada Deus mudou tanto. E eu já acordei pensando em outra coisa, eu preciso falar outras coisas comigo. E o que eu quero falar com vocês, na verdade, o que eu queria falar antes, era falar sobre não perca o foco. Eu queria falar sobre isso. Eu tinha até uma piadinha para contar para vocês sobre não perca o foco. Aí Deus acabou mudando e eu vou falar sobre outra coisa. Vou falar sobre palavra que sai da nossa boca. Amém. Mas eu quero contar a piadinha para vocês. Vocês querem ouvir a piadinha? Não. Eu não sou muito bom para contar piada. Fica mais engraçado, vocês riem de mim. Não, mas diz que tinha 2 netinhos, foram passar na casa da vovó, as férias. E a vovó bem crente, daquelas bem pentecostal e tal. E aí, na hora de dormir, a vovó falou pros netinhos, ó, não esqueçam de orar, ok? Então não esqueça que eu ia pregar, não perca o foco. Lembra disso? Não esqueçam de orar antes de dormir. E os netinhos, tá bom, vovó. Aí foram dormir os 2 netinhos, ela pegou, fechou a porta. Aí o mais novinho gritava, Papai do céu! Pentecostal. Menininho, né? Pequenininho. Papai do céu! Eu quero uma bicicleta! Aí o outro ficou assustado com o irmão. Ele falou, mas por que você está gritando desse jeito? Deus não é surdo. Ele falou, eu sei que Deus não é surdo, mas a vovó é. Eu perco o foco. Mas eu quero falar sobre palavra. Eu não quero trazer um assunto que eu seja sumidade nisso. Eu não sou, querido. Então, eu vou falar para vocês de coisas que Deus tem tratado com a minha vida, com o meu caráter, com as minhas palavras. Cuidar das minhas palavras, cuidar da minha boca, da fonte, do que sai da minha boca. E realmente é uma luta constante. No ambiente que a gente vive, no mundo que nós estamos, sempre nós estamos sendo influenciados para falar alguma coisa que não deve. Ou então para entrar num assunto que não te diz respeito. É verdade ou não? Mas eu quero falar da palavra. Mas algumas palavras que eu tenho parado para pensar são alguns tipos, né? Palavras retas, agradáveis, apropriadas, cheias de graça, inspiradoras e inesquecíveis e consoladoras. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Qual de vocês aqui não gostaria de ser uma fonte que jorra bênção da sua vida? Que você queria trazer uma palavra de incentivo para alguém que está triste? Você queria ser uma palavra inspiradora para alguém que está abatido? Qual de vocês não gostaria de ser? Eu creio que todo mundo gostaria de ser, não é mesmo? E por que muitas vezes a gente não é? Ou a gente não consegue? Ou às vezes você consegue uma vez, outra vez não. Eu lembro de um testemunho de um pastor falando sobre palavras e uma mãe passeando com seu filho numa praça. Nessa praça tinha uma fonte de águas no centro e o menino passeando com a mãe dele e tal, e um mendigo deitado no banco lá. Mendigo, sujo, todo barbudo, cabeludo. Aí a mãe passeando com a criança e a criança, olá mãe. E a mãe falou assim, fica quieto menino, não se mete não com o mendigo, deixa ele. Não mãe, olhe lá mãe. E a mãe dele, fica quieto menino, não se mete. Não sei se vocês já passaram por isso, mas às vezes os nossos filhos invocam com algumas coisas e a gente não consegue tirar eles do foco. E ele ficava apontando o mendigo e a mãe dele, vem pra cá menino, deixa esse mendigo pra lá, né? Eu falei, não mãe, olha lá o pastor. Ela falou, pastor? Mas é um mendigo? Eu falei, não, é lá o pastor. O menino falou. Aí o mendigo estava lá lavando o rosto, né, no bebedouro no meio da praça. O mendigo ouviu aquilo. O menino chamou ele de pastor. E ele ouviu aquilo. E aquilo entrou na sua mente e começou a trabalhar no seu coração. Amém. E começou a trabalhar na vida dele. Muito profundamente. E ele saiu dali e aquilo ficou incomodando ele, chamando ele de pastor e pastor, aquilo ficou batendo na cabeça dele. E ele procurou uma igreja, converteu e se tornou um pastor.
Então, é uma palavra, porque na verdade o menino estava vendo algo que de certa mãe dele não estava vendo. Eu não sei, eu não estou querendo aqui, vamos descobrir, né? Descobrir a roda, não é isso. Eu estou desvendar os mistérios da palavra do menino. Foi um anjo que soprou no ouvido dele. Não sei de nada, só sei dizer que o menino deu uma palavra. E essa palavra gerou um fruto. E um fruto bom. Agora, tem palavra que não gera fruto bom? Tem. Infelizmente. Não é mesmo? Então a nossa boca precisa ser uma boca que jorra frutos bons. Que dê fruto bom. Gera sementes que dê fruto bom. Amém? Então, palavras retas. Abre comigo em Jó, capítulo 6, verso 25. Antes, deixa eu fazer uma coisa aqui. Pai, muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem promovido em nossas vidas. Obrigado, Pai, pelos ensinos que o Senhor tem nos dado. Obrigado porque o Senhor é a maior fonte que nós temos. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. A Tua palavra é poderosa para desfazer todos os enganos de Satanás em nossa vida e para nós descobrirmos quem nós somos e para nós aprendermos quem nós somos em Ti. Então, muito obrigado, Pai. Fala conosco. Tenha a liberdade de agir aqui no nosso meio. Nós entregamos a nossa ansiedade, as nossas preocupações, os nossos medos diante da cruz de Cristo e queremos descansar em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Então, Jó, capítulo 6, verso 25. Todo mundo achou? Não achou? Senta do lado de um crente. Toma a Bíblia dele. Brincadeira, gente. Compartilha a Bíblia com ele. Jó, capítulo 6, verso 25. Diz assim. Estou falando do primeiro tipo de palavra que eu quero discutir com vocês, que é palavras retas. Quão dolorosas são as palavras honestas. Mas o que é que o vosso argumento prova? Provérbios, capítulo 15, verso 23. Aí você vai falar assim para mim. Mas eu não achei nem o Jó, você já está indo para Provérbios. O quê? Provérbios, capítulo 15, verso 23. O homem se alegra em dar resposta adequada. E a palavra a seu tempo, quão boa é. Então tem um dito popular que é assim: a verdade dói. Já escutaram isso? A verdade dói. Talvez o termo tenha originado desse texto bíblico, não é mesmo? Mas o texto continua dizendo: mas o que é que o vosso argumento prova? O nosso argumento tem que provar a obra de Jesus Cristo. A verdade de todas as coisas, porque na verdade, como diz em Provérbios 15, 23, o homem se alegra em dar resposta adequada. E a palavra a seu tempo, quão boa é. Então, glória a Deus, vamos esperar nele. Quem tem a palavra final a respeito de qualquer coisa na sua vida é Deus. Amém? Amém? Você crê nisso? Confesse isso. Isso é importante. É importante para você ouvir confessar aquilo que você acredita e para as trevas ouvir, e para os anjos, e para Deus, e para o Espírito Santo. Aqui já tem bastante gente, né? Para ouvir o que você tem para dizer. Então, eu tenho a seguinte prática. Você pode me achar maluco, mas tudo bem, eu vou contar o meu testemunho. Eu falo com Deus o tempo todo. O tempo todo eu estou falando com Deus. O tempo todo eu estou em relacionamento com Deus. Então, quando eu falo algo que não é devido, ou um palavrão, ou uma palavra dura, ou um bad words, como dizem meus filhos, eu peço perdão na hora para Deus. Porque eu sei que eu estou falando com Ele o tempo todo. Aí eu falo algo que não devo, eu fico com vergonha, porque eu estou na frente do meu Deus e estou falando coisa que não devo. Entende? Ou falo de alguém, ou algo nesse sentido. Então, palavra reta é o que precisa sair da nossa boca. Amém? Segundo tipo de palavra, agradáveis. Provérbios, capítulo 16, verso 24. Provérbios, capítulo 16, verso 24. Favo de mel são as palavras agradáveis. Doçura para a alma. Olha só que coisa tremenda.
Favo de mel são as palavras agradáveis, doçura para a alma e saúde para os ossos. O que me leva a acreditar em tudo isso, gente, é que uma palavra desagradável adoece uma pessoa. Quem já não recebeu uma palavra dura, uma palavra desagradável, isso te entristeceu, isso te abateu, isso te colocou para baixo? É ou não é? Mas qual de nós já não recebeu uma palavra que te deixa vibrando? Eu já. Principalmente vindos da parte de Deus, é ou não é? Por quê? Por quê? Qual é o prazer do nosso Deus? Em nos colocar para baixo ou nos colocar para cima? Amém. Então, pois uma palavra desagradável adoece uma pessoa, adoece a sua alma e apodrece os seus ossos. Não é? Eu conheci uma mulher que ela tinha sérios problemas de anorexia e ela estava passando por um processo bem difícil e tudo isso, a origem de tudo isso foi uma palavra dura da sua própria mãe para com ela. E isso foi adoecendo, passar dos anos, 30 e poucos anos. Ela já estava nessa situação. Então uma palavra agradável, ela é sempre bem-vinda, não é? Palavra apropriada, outro tipo. Provérbios capítulo 25, verso 11. Diz assim. Vocês acharam? Provérbios 25, capítulo 25, verso 11. Com maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Então, salvas de prata é bandeja. Então, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Uma vez eu dei uma palavra para uma mulher pastora, e a gente estava longe, ela estava numa outra nação. O contrário, ela estava nessa nação e eu estava no Brasil. E a gente estava conversando pela internet. E eu dei uma palavra para ela. Falei algo para ela, eu não me lembro o que foi que eu falei. Alguma palavra relacionada ao texto bíblico, pode ter certeza. Quando eu falo que eu dei uma palavra, não foi que eu falei assim, ai, como você é bonitinho, como você é legal, como você é gente boa. Não dei palavra assim. Eu dei uma palavra de Deus, dei uma palavra bíblica para ela a respeito da situação que ela estava vivendo. E ela me respondeu na hora esse texto bíblico aqui, que fala de Provérbios capítulo 25, verso 11. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Aquilo trouxe um up para ela, um novo tempo, um visualizar diferente do que Deus tinha para a vida dela. Então, palavra apropriada. Eclesiastes capítulo 9, verso 17, também diz assim, as palavras dos sábios devem em silêncio ser ouvidas, mais do que o clamor do que domina sobre os tolos. Então as palavras dos sábios devem em silêncio ser ouvidas. Então muitas vezes você ouviu uma palavra que é de Deus, uma palavra que veio da parte de Deus para nós, e nós meditarmos. Meditarmos é isso, silêncio ser ouvidos. Ouvir, deixar aquela palavra trabalhar. Assim como aquele mendigo, ele estava num estado de miséria. Porém, ele ouviu uma palavra ao seu respeito que vinha da parte de Deus. E falou, você é um pastor. Só Deus consegue enxergar através das nossas debilidades e da maneira como nós estamos vivendo quem realmente nós somos. Ou quem realmente Ele quer que nós sejamos. É ou não é? Qual de nós que não tinha uma vida triste de ser vista? Porém, Deus olhou para nós e nos amou. Deus olhou de uma maneira que ninguém mais olhou por nós. E olha por nós, de uma maneira que ninguém olha para nós. Não é? Deus não olha para nós nos condenando, não olha para nós nos tentando enganar. Não é lisonjeiro, até porque lisonja é pecado. Não é? Deus não diz coisa que você não é. Porque eu falo, ai, como você é bonitinho, como você é cabeludo, né, Antônio? Deus não está falando isso. Nem para mim. Não é mesmo? Porque Deus não é lisonjeiro, mas Deus é verdadeiro. Amém.
Não é? O que a Bíblia diz? Diz que pensamentos de paz Deus tem ao nosso respeito. Para nos dar o fim que nós desejamos. Ninguém deseja o mal para si mesmo, é ou não é? É ou não é? Amém? Amém. Então, outro tipo de palavra é cheias de graça. Eclesiastes capítulo 10, verso 12. Diz assim: nas palavras da boca do sábio há favor, mas os lábios do tolo o devoram. Cheias de graça. Nas palavras da boca do sábio há favor, mas os lábios do tolo o devoram. Amém? Outro tipo de palavra é a palavra inspiradoras, palavras inspiradoras e inesquecíveis. Eclesiastes capítulo 12, verso 11. Você já viu que, falando de palavra, a gente está muito em volta de Eclesiastes e Provérbios. Justamente. Então, Eclesiastes capítulo 12, verso 11. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados. São as palavras coligidas dos mestres, as quais nos foram dadas de um único, as quais nos foram dadas pelo único pastor. Qual pastor? Jesus. Amém? Amém. Então, palavra inspiradora. Onde nós já não recebemos uma palavra inspiradora, como eu perguntei agora há pouco? Essas palavras, eu lembro de uma vez que o nosso pastor no Brasil, a gente estava proposto fazer uma viagem. Ele foi fazer uma viagem para Angola. E ele chamou algumas pessoas e falou assim: eu queria pedir que vocês estivessem intercedendo pela minha vida, enquanto eu vou estar na Angola. Então vocês vão ser o meu muro de proteção enquanto estarei na Angola. Aí a gente falou com ele: ok, pastor, nós vamos orar. Ele falou assim: inclusive eu vou dar um botão para cada um, com a bandeira lá de Angola, para vocês não esquecerem de orarem por mim, de estarem intercedendo pela minha vida. E a gente sabia e sabe que Angola é um país com muitas necessidades e um país com pessoas com sérios problemas de estarem mutiladas por causa das minas que deixaram lá, né? Por causa da guerra civil foi deixado várias minas e ninguém tirou essas minas. Então o que acontece? Às vezes as pessoas estão lá passeando, andando, ou então as crianças estão jogando bola, brincando para lá e para cá e pisam numa mina. Quando pisa na mina, você sabe muito bem que mina não foi feita para matar. Mina foi feito para deixar a pessoa aleijada, não é? Isso é uma estratégia de guerra. E então existem muitas pessoas na Angola que estão mutiladas. E, por estarem mutiladas, tem sérios problemas, várias coisas. E os missionários lá têm sérias dificuldades em trazer uma palavra de incentivo para as pessoas estarem. E os próprios missionários já começam a se sentir, fazer parte já do povo com aquela dificuldade, com aquela debilidade. Então, o nosso pastor falou assim: nós estamos indo para lá, além da nossa capacidade de ter estudado, né, na área de saúde e tudo mais, vindo lá ajudar, ele falou: nós também vamos lá para fazer cultos, trazer palavras, ensino e trazer um ânimo novo para os missionários. Aí, aquela palavra que ele falou, ânimo novo, eu fiquei pensando nessa palavra aqui, de inspiradoras e inesquecíveis. Porque muitas vezes as pessoas não precisam de dinheiro. Tem algumas pessoas que pensam que dinheiro é tudo. Eu tenho certeza que dinheiro não é tudo. Não sei quanto a você, mas eu tenho essa certeza. Mas essas palavras inspiradoras, essas palavras inesquecíveis, vão ficar pro resto da vida. Não é mesmo? Eu me lembro, antes de eu me casar, eu me casei em 2000, 18 de março de 2000, e de 99 para 2000 a gente teve aquele bug do milênio. Não sei se vocês lembram disso. Vai passar de 99 para 2000, vai dar o bug, não sei o quê. E eu trabalhava na época, eu era analista de suporte, aí o meu chefe virou para mim, ele entendia tudo de informática. Tô brincando, ele não entendia nada. Ele virou para mim e falou assim: você vai ter que ficar aqui na empresa de plantão, porque se o sistema parar, você tem que estar aqui. Se o sistema parar, o que eu vou fazer? Parou, ué. Vou falar: sistema, volte sistema. Não, o sistema parou. Liga mais, sei lá. Não, você tem que ficar aqui de plantão. Eu falei: mas nós não temos atendimento 24 horas, nós não precisamos de sistema 24 horas. Por que eu tenho que ficar aqui? Por causa do bug do milênio. E aí eu tava na praia, gente.
Entenderam por que eu não queria ficar? Eu estava de férias, não tinha ninguém trabalhando na empresa. Eu era o único, eu tive que vir lá da praia onde eu estava de férias e ficar de plantão na frente do servidor, olhando para o servidor, Júlio. Você acredita nisso, cara? Tive que ficar lá, olhando para o servidor, esperando o bug do milênio. E o bug do milênio veio, passou, virou e não aconteceu absolutamente nada naqueles sistemas que a gente tinha, naquele equipamento. Eu sei que outras coisas aconteceram, mas lá não. E eu fiquei assistindo o servidor no bug do milênio. Mas eu lembro que nesse ano novo, como eu fiquei lá, eu falei, bom, já que eu estou aqui, e eu sei muito bem que eu não tenho nada o que fazer, a não ser ficar olhando para esse servidor. O servidor não serviu para nada. Não serviu para nada. Eu falei, sabe o quê? Eu vou buscar o Senhor. Só estou eu e Deus aqui mesmo nessa sala. No meu escritório lá, na sala, eu e o servidor e Deus. Vou buscar Deus. E aí eu busquei uma palavra, e comecei a ler e tal, e papapá, e o Espírito Santo falou comigo. E me deu uma palavra de Deuteronômio 30. Ele falou, esta é a palavra do fundamento da sua família. Eu não tinha família ainda. Eu não tinha casado. Quer dizer, eu fazia parte de uma família, vamos deixar bem esclarecido. Mas eu ainda, a minha família, não tinha constituído. Eu ia constituir, eu estava noivo. E Deus me deu essa palavra no ano novo, de frente com o servidor. Deus me deu essa palavra de Deuteronômio 30. E essa palavra é por ela que eu e minha família temos vivido até hoje. Até hoje eu olho para essa palavra, ainda descubro coisas, ainda aprendo coisas que Deus quer fazer conosco e com a nossa casa. E por muitas vezes, quando a Lani estava grávida da Radassa, que teve algumas complicações de saúde e tal, eu não sabia nem o que orar, gente. Você sabe quando tem algumas situações que você não sabe nem o que orar? Eu não sabia. O quadro estava pintado assim, bem difícil. Eu falei, o que eu vou fazer com toda essa situação da minha família? Eu tinha uma esposa e estava prestes a ser pai. E na mesma noite eu estava prestes a ser viúvo e não ser pai. Eu falei, Deus, o Senhor colocou tudo isso no meu coração. O Senhor que me deu minha esposa. Agora tudo isso vai acontecer? E eu não consegui orar. Aí eu me lembrei da palavra de Deuteronômio 30 que Deus me deu lá de 99 para 2000 de frente para o servidor. Eu falei, eu peguei a palavra e fui ler. E comecei a ler a palavra em voz alta no quarto. A Lani tinha ido para a sala de cirurgia. E eu fiquei lá no quarto, só eu e Jesus. E eu peguei a palavra de Deuteronômio 30 e comecei a ler. E será abençoado o fruto da sua maçadeira, o fruto do seu vento. Eu falei, que fruto? O meu fruto está indo embora. Eu falei, com outra esposa que não vai ser. Eu falei, Deus, o Senhor me deu essa palavra, o Senhor vai honrar a sua própria palavra. Olha que ousadia, né, gente? Eu tremo diante de Deus de ter que contar isso para você. Mas eu falei isso para Deus. Eu falei, Senhor, essa é a tua palavra, o Senhor que me deu. Isso aqui não foi impressão do meu coração. Eu não estava afim de ter uma palavra e fui aqui buscar uma palavra. O Senhor me deu. Então, agarro nela e palavras inesquecíveis. E Deus cumpriu a sua palavra. Está aqui o frutinho, né? 11 anos aí. E nós estamos há 16 anos casados. Glória a Deus. Palavras consoladoras, outro tipo de palavra. Isaías capítulo 50, verso 4, diz assim: o Senhor Deus me deu língua instruída para saber a palavra que ampara o cansado. Ele me desperta todas as manhãs. Desperta-me o ouvido para que ouça como discípulo. Que tremenda palavra, hein? Que tremenda palavra. Deixa a palavra aqui, por favor, antes. O Senhor me deu a língua dos instruídos. A minha tradução não é essa, mas tudo bem. O Senhor Deus me deu língua instruída para saber a palavra que ampara o cansado. Olha que tremendo. Ele me desperta todas as manhãs. Desperta-me o ouvido para que ouça como discípulo. Eu lembro que esse dia a gente estava conversando com uma pessoa e ela falou assim, mas eu já falei tanto de Jesus para ela, eu faço de tudo para levar ela na igreja, ela não vai, e tal, não sei o quê. Eu falei assim, quantas vezes você orou por ela? Nenhuma. Gente, a gente precisa ganhar as pessoas primeiro no reino do Espírito.
Porque o maior interessado nelas é Deus, e Deus é Espírito. É que para nós orarmos, eu entendo isso. Orarmos, para mim, para nós orarmos, é uma dificuldade, porque é uma humilhação. Você falar com quem você não vê e falar de coisas que você não viu acontecer. E abrir seu coração e para ali orar é mostrar uma dependência que você não quer mostrar essa dependência. Então por isso nós temos dificuldade de orar. Ou é só eu que tenho? Só eu que tenho dificuldade de orar? Todo mundo tem facilidade. Eu oro com a beleza. Eu conheci uma irmãzinha que orava até espumar o canto da boca. Verdade, gente. E ela é assim até hoje. É ou não, amor? Ela é assim. Ela, vem cá. Vamos orar aqui, querido. Vem cá. Ela é toda esquisitinha, mas... Gente, aquela mulher orando, gente. Aquela mulher orando, o céu se abre. É tremendo. E ela não enxerga direito. E ela é muito querida. Eu a amo muito. Ela descobriu o meu ministério. Ela chegou para mim e falou assim, Deus está te chamando para isso, tá, queridinho? Desse jeitinho assim que ela fala com a gente. Tipo assim, toma jeito. Ela é uma bênção, gente. Então, tem gente que não tem o que falar. Né? Então a gente fala assim, quando eu não tenho o que falar, eu não falo nada. O que a Bíblia fala a respeito disso? Que a boca fala. Então, o que o nosso coração tem que estar cheio para a gente poder falar coisas boas, palavras agradáveis, apropriadas, palavras cheias de graça, inspiradoras, consoladoras? Tem que estar cheio da palavra de Deus. Para isso, a nossa prática diária tem que ser essa. A prática de Josué, medita nessa palavra dia e noite. Né? Para que tenhamos essas palavras inspiradoras. Amém. E eu vou conseguir te entregar o culto na hora que você quer. Amém, Amém, queridos? Amém. Então, para ser bem breve mesmo com vocês, eu quero lembrar aqui do que a gente falou. O que a gente falou aqui? Sobre palavras. Palavras retas, palavras agradáveis, palavras apropriadas, palavras cheias de graça, palavras inspiradoras e inesquecíveis e palavras consoladoras. Então que a gente possa ser essa fonte com essas palavras. Amém. Retas, agradáveis, apropriadas, cheias de graça, inspiradoras, inesquecíveis. Eu lembro de uma pessoa que eu dei uma palavra uma vez. Ela chegou para mim e falou assim, olha, estou com sérios problemas com meu filho. Ela é uma mulher muito abençoada. Hoje ela já é uma pastora. Muito abençoada, muito querida. Também uma mulher muito usada na oração. E ela chegou para mim e falou assim, eu sei, meu filho ele é muito imaturo, ele já é casado, ele tem filho, mas ele é muito imaturo. Você sabe o que é imaturo? Sabe o que é imaturo? É que não amadureceu. Melhor definição, é aquele que não amadureceu. Mas ele já tem idade. Sabe quando a pessoa já tem idade, mas não amadureceu? Emocionalmente, sentimentalmente, ele é imaturo. Então toma as decisões precipitadas, igual de uma criança. Não é mesmo? E aí eu falei para ela, minha irmã, eu quero te dar uma palavra de Gálatas que nos dá o direito de orarmos. Principalmente você que é mãe e que Deus te ouve mais. Eu brinquei com ela, com relação ao seu filho. Você tem o direito de orar e pedir que ele seja uma pessoa equilibrada, uma pessoa... Eu estou enrolando porque eu quero lembrar a palavra aqui. Madura. Para que ele seja amadurecido. Deus pode amadurecê-lo da noite para o dia. Vamos orar. Aí ela... Será? Eu falei, se tu creres, verás a glória de Deus. Aí ela... Amém, vamos orar então. Eu falei, eu vou te ajudar. Vamos orar um tempo, vamos orar pelo seu filho. E ele vai amadurecer. Ela falou, amém, eu creio, vamos orar. Oramos. E esses dias, falando com ela pela internet, ela me respondeu, ela falou assim, eu me lembro até hoje, o dia que nós conversamos e você falou, eu vou orar junto com você para que o meu filho amadureça. Ela falou, o meu filho amadureceu. Glória a Deus. Ele agora é um homem. Ele é um pai de família, tem muitos filhos. Verdade. Amadureceu, gente. Tem uma célula na casa dele, ele e a mulher dele tem uma célula assim bombando. Gente. A célula dele dá quase metade dessa igreja, de gente. Célula na casa dele. Amém. Então... Não me lembro. Acho que 5, 9. Não me lembro.
Eu não me lembro, mas eu acho e eu te falo. E então, essas palavras inspiradoras, elas são importantes. A gente ter essa palavra na nossa boca para falar. E o que eu gostaria de dizer para vocês é que eu creio que Deus traz palavras para nós, de cima do púlpito, para nós aprendermos e para nós praticarmos. Né? Eu tremo quando eu subo aqui para falar de qualquer coisa. Porque eu sei que aquilo que a gente falar, tá vendo? Ela já está anotando. Então, se você falar qualquer bobagem, asneira, coisa que vem do seu próprio coração, você pode gerar nas pessoas algo que depois quem vai ter a responsabilidade é você. Diante de Deus. É ou não é? Então é muito perigoso. Mas, porém, Deus tem nos chamado para uma responsabilidade nele. Para andarmos segundo o coração dele. Amém? Então eu quero que você pare para pensar a respeito de você com Deus. Quais são os pensamentos que Deus tem a teu respeito? Pensamentos de paz e não de mal. Para vos dar o fim que vocês desejam. Amém? Então essa é a palavra que eu tenho para vocês. Amém, queridos? Vamos vigiar com as nossas palavras. Para que a gente sempre tenha essas palavras retas, agradáveis, apropriadas, cheias de graça, inspiradoras e consoladoras. Amém? Amém. E guarde o texto. Provérbios capítulo 15. Não, Provérbios 25, 11. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim a palavra dita a seu tempo. Então, quando você tiver uma palavra para dizer para alguém, espere em Deus. Respira fundo. Para que você possa dar uma palavra de Deus para aquela pessoa. Amém. Amém? Vamos ficar de pé?